Boa noite. É uma honra para a TV Barretos iniciar a partir desse momento o primeiro debate com os candidatos a prefeito do nosso município. Uma honra maior ainda, porque de todos os 7 candidatos, todos aceitaram a proposta e vão participar desse primeiro debate promovido pela TV Barretos. E sem mais delongas, vamos ao debate, informando a população barretense que a posição de cada candidato nas mesas foi definida segundo as próprias regras desse debate, através de sorteio 10 minutos antes do início desses trabalhos. E com isso, com essa ordem nas bancadas, os trabalhos serão realizados nesse primeiro bloco, no segundo bloco e também no bloco final, que é o 5º bloco. Nesse primeiro bloco, cada candidato vai responder por 2 minutos a seguinte pergunta: por que quero ser prefeito de Barretos? A palavra agora será passada para o candidato Paçoca, da coligação Vamos Crescer Juntos com Barretos. Candidato Paçoca, o senhor também responde por 2 minutos a pergunta: por que deseja ser o prefeito de Barretos? Paçoca, a palavra é sua. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Quero te cumprimentar, Diamantino, e cumprimentar os demais funcionários da TV Barretos. Quero cumprimentar os companheiros que aqui estão, que vieram participar deste debate democrático. Quero agradecer a minha família, que tem me dado todo apoio, o Milton, nosso vice, que lá está acompanhando, e falou, vai firme. Quero agradecer a toda a população de Barretos. Boa noite pela oportunidade que está, neste momento, nos assistindo. Eu quero dizer que eu sei muito bem o que é ser prefeito de Barretos, porque eu acompanhei, ao longo do tempo, uma trajetória de vida, muitos prefeitos que aqui passaram. E eu quero cuidar muito do social. É por esse motivo que eu quero ser prefeito de Barretos. Eu quero trabalhar muito para a geração de emprego. Olha, nós precisamos ver que Barretos está parado no tempo. Nós precisamos acreditar em alguém que tem potencial, tem dom de ser empreendedor, e eu gosto de empreendedorismo. Nós vamos fazer com que Barretos não seja reconhecida única e exclusivamente pela festa do peão, mas sim por geração de emprego, por melhores condições de vida. Barretos vai ser reconhecida, na minha gestão, por uma cidade que teve desenvolvimento humano. É por isso que eu quero ser prefeito de Barretos, porque eu senti na pele o que você, barretense, mais humilde, mais sofrido, você descamisado, sente. Eu quero ser prefeito de Barretos, porque eu cresci nessa cidade, eu nasci aqui. Aqui eu vi a trajetória de muitos que passaram e poderiam ter feito muito, e fez, mas eu vou fazer muito mais. Eu vou trabalhar com amor, com dignidade, com honestidade, vou fazer com que nós fazemos a união das forças políticas. Eu quero união, sim, eu quero aqueles que sabem fazer política para nós ir para Brasília, para ir para São Paulo e buscar recursos para Barretos. É por isso que eu quero ser prefeito de Barretos. Vote no 12. E agora, em mais uma rodada, é o candidato Dr. Francisco, que fará uma pergunta, dessa vez para o candidato Paçoca. O candidato Dr. Francisco tem o tempo de 30 segundos para formular a sua pergunta ao candidato Paçoca. Dr. Francisco, a palavra é sua. Paçoca, o que o senhor pretende fazer? Quais são as mudanças que o senhor pretende fazer na saúde pública? Como é que o senhor vê a saúde pública de Barretos? Quais são as mudanças? Bom, bem clara a pergunta do candidato Dr. Francisco. Agora o candidato Paçoca tem o tempo de 2 minutos para responder a esse questionamento. Paçoca, a palavra é sua, por favor. Eu acredito, doutor Francisco, que o tema que vai ser mais discutido aqui hoje é saúde. Porque a saúde de Barretos está doente. A população sabe disso, doutor Francisco. Nós estamos vendo constantemente matérias publicadas nos jornais da nossa cidade, falta de medicamento, mau atendimento, postinhos passando por reforma, mas a longa data e não abre para atender a comunidade. Pessoal sofrendo muito com a saúde. Nós estamos vendo, doutor Francisco, crianças com 1 mês para fazer exame. Essa semana
Eu fiquei triste passando pelo postinho do Ibirapuera, 4h30 da manhã, que eu estava indo para o frigorífico, uma fila enorme para marcar a consulta. Eu quero investir muito na saúde. Eu quero, doutor Francisco, fazer um projeto diferenciado que vai chamar Saúde Total, onde nós vamos centralizar nos postinhos o atendimento, onde o paciente vai ser bem atendido. Aqui nós temos o doutor Web, que é médico e ele sabe. O médico cuida de vida, ele tem que ser valorizado. Os funcionários têm que ser bem tratados e bem pagos para tratar a comunidade bem. Nós vamos fazer uma central de medicamento dentro dos postinhos, doutor Francisco, onde a população já vai consultar e vai sair com medicamento. E se tiver que fazer exame, não vai demorar 2 meses, 1 mês, 3 meses, como que está acontecendo hoje. Eu vou cuidar da saúde, porque eu sei muito bem que é um pai no postinho, que eu já levei os meus filhos nos postinhos. Postinho esse construído pelo doutor Web no Los Angeles. O primeiro postinho que a Lília foi no do Los Angeles. Então eu vejo o sofrimento dos pais hoje. Por isso eu vou cuidar muito bem da saúde. Vou fazer investimento, vamos implantar o cartão, vamos implantar o 0800 para ter agendamento rápido. A saúde de Barretos ela é uma calamidade, é uma vergonha. Nós temos o Hospital do Câncer, que é conhecido, doutor Francisco, nacionalmente, até internacionalmente, mas não é referência. A população de Barretos sofre muito com a saúde. Muito obrigado, Paçoca. Agora o candidato Dr. Francisco, que fez a pergunta, ele tem o tempo de 1 minuto para a sua réplica. Dr. Francisco, por favor. Como todos nós sabemos, o problema da saúde pública de Barretos, ela não é do meio para cima, ela é do meio para baixo. São as pessoas pobres, os trabalhadores que sofrem com o problema da saúde pública de Barretos. Todos nós sabemos que a Santa Casa está entupida. A Santa Casa não tem condições de atender todo mundo. Nós não podemos cobrar da Santa Casa muita coisa, porque ela está no seu limite. Certo? E o que nós temos de fazer? Nós temos de buscar alternativas. Nós temos coisas que têm que ser resolvidas de hoje para amanhã. Nós temos de acabar com as filas. Tem de acabar com as filas, tem de acabar com uma série de coisas, como falta de remédio. E quando diz que a saúde vai bem, não vai. A saúde do pobre não vai bem, porque o rico não tem problema com saúde. Se ele pegar um avião aqui, daqui 1 hora ele está no Sírio-Libanês, tá certo? Então não tem problema com a saúde. A saúde de Barretos, Obrigado, o problema candidato. São o trabalhador. Seu tempo terminou. Agora eu gostaria que o candidato Paçoca, pelo tempo de 1 minuto, fizesse a sua tréplica. Eu concordo com o senhor tem plena razão. Como vereador, eu tenho assistido o senhor defender a comunidade de Barretos. É uma calamidade. Eu tenho assistido pessoas sofrer muito, uma ultrassom demorar 1 mês para fazer uma ultrassom. Olha, nós vamos investir na saúde. Pode ter certeza, eu, Paçoca, eu sei o que é necessidade. Eu vivo isso. Eu vou para os bairros, eu vou nas vilas, eu sei o que a comunidade barretense precisa. Nós vamos implantar o cartão inteligente, nós vamos fazer com que o medicamento seja entregue no ato da consulta. E se tiver que fazer exame, não vai demorar 1 mês, porque a saúde de Barretos hoje ela é uma fantasia. O governo federal, do Lula, do seu governo, investe na saúde de Barretos, mas estão fazendo reforma em postinhos, as ambulâncias quebradas, falta medicamento, tem que levar para Ribeirão Preto, joga os pacientes tudo numa perua e leva, paga mal os motoristas. Nós vamos investir na saúde. Pode ficar tranquilo, doutor Francisco. Obrigado, candidato Paçoca. E agora, na próxima rodada, é o candidato Paçoca que fará uma pergunta para o candidato Diego Ferreira. Candidato Paçoca, o senhor deve formular a pergunta do senhor em 30 segundos. Eu disse que a questão hoje aqui, democraticamente, está sendo saúde. Diego, o Jornal de Barretos publicou essa semana agora, que uma senhora de 67 anos demorou 1 mês tentando conseguir medicamento num postinho e não conseguiu até quarta-feira. Isso foi publicado no site do dia 29. Eu já disse que a saúde é precária. Como que você vai resolver o problema da saúde de Barretos? Candidato Diego Ferreira, o senhor tem o tempo de 2 minutos para responder a pergunta do candidato Paçoca. Candidato Diego, a palavra é sua. Olha, candidato, a saúde ela é um problema no país todo. Em todas as cidades, todos os municípios do nosso país, nós temos a mesma realidade que existe em Barretos. É fila muito grande, é hospital que não atende bem as pessoas, é remédio que falta. E a questão é a seguinte, esse problema é um problema nacional.
E os partidos deles governam, se não governa a nossa cidade, governa as outras cidades por aí. E esse problema acontece em todas as cidades. Por quê? Por que nenhum prefeito de nenhum desses partidos tradicionais, de nenhum desses partidos que são representados nessa bancada, por que eles não resolvem o problema da saúde? Porque em todas as cidades, a saúde é tratada como uma mercadoria, a saúde é tratada como um negócio. Para resolver, candidato, o problema da saúde, nós vamos construir em caráter de urgência um hospital público municipal. Hoje, em Barretos, 53,8% das instituições de saúde estão na mão das empresas. Nós queremos construir um hospital público municipal e nós vamos construir. Sabe por quê? Porque o orçamento municipal dessa cidade é de quase 300 milhões de reais por ano. Então, todo ano, a prefeitura dispõe de 300 milhões de reais para gastar. E é inadmissível que com tanto dinheiro disponível para gastar, a população de Barretos, o trabalhador, a população pobre, ela continue sofrendo para marcar uma consulta, para conseguir um remédio, para fazer um exame. Né? Agora, para fazer isso, nós vamos contar com o apoio da população, com o apoio do trabalhador, e nós vamos construir sim, e assim nós vamos resolver o problema. E não é com UPA, não é com atendimento precarizado, não é com uma medida eleitoral para ganhar as eleições, não. Nós vamos resolver junto com o trabalhador e vamos garantir um hospital público, 100% público em Barretos. É isso que falta, é por isso que a saúde está nessa situação. Nenhum partido aí tem coragem de fazer isso, porque teria que enfrentar interesses de empresários. Empresários aí que, na maioria das vezes, financiam as candidaturas deles. Candidato, obrigado pela sua resposta. Agora o candidato Paçoca, que fez a pergunta, o candidato Diego, tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato, a palavra é sua. Saúde de qualidade, atendimento de qualidade. Eu quero deixar bem claro, eu gosto do que eu faço, eu gosto de cuidar de gente. E eu vou fazer isso. Fui enfermeiro na Santa Casa, fui enfermeiro na Cutrale e sei o que é saúde. Por isso, eu quero fazer investimento, quero pagar bem os médicos, quero pagar bem o servidor público na área da saúde, quero pagar hora extra corretamente para que eles trabalhem e recebam, quero fazer investimento em vidas. Barretos precisa disso. Não vamos deixar faltar medicamento, vamos fazer o 0800, que vai ser o agendamento rápido de consulta. Não vai precisar levantar 4 horas não, dona Hilda. Como a senhora me disse ontem, que levantou 4 horas para ir no Ibirapuera e não conseguiu consulta. Eu vou dizer para você, Sônia, que o teu filho vai receber medicamento. Fique tranquila, na minha gestão vai ser assim. Obrigado, candidato, pela sua réplica. Agora o candidato Diego Ferreira tem aí 1 minuto para a sua tréplica. Bom, olha só, candidato, a saúde ela não pode ser, como eu disse antes, a saúde ela não pode continuar sendo tratada como uma mercadoria, como um negócio. Né? Se não dá lucro construir um hospital, então a gente não constrói hospital. Não é assim que a gente tem que pensar. E outra coisa, o trabalhador da saúde, eu quero falar com o trabalhador da saúde por uma simples questão. Existe uma lei federal hoje que garante para o trabalhador da saúde e para os assistentes sociais 30 horas semanais de trabalho. E a prefeitura e a maioria dos lugares são governados pelo partido deles, não efetivou essa lei. Quando existe uma lei que favorece nós trabalhadores, eles não efetivam. Pois o nosso governo, nós vamos efetivar imediatamente as 30 horas semanais de trabalho para o servidor público da saúde, né? Porque nós acreditamos também que o trabalhador da saúde, ele não é uma máquina, ele não é um robô. A pessoa não vai ter um atendimento de saúde bom se ele tem ali um trabalhador que recebe mal, que não tem plano de carreira, que está cansado, que tem que trabalhar numa jornada excessiva. Então nós vamos fazer cumprir essa lei e o trabalhador pode ter certeza que ele vai trabalhar 30 horas semanais. Obrigado, candidato, pela sua tréplica. Com essa tréplica, finalizamos a primeira rodada. Vamos para a segunda rodada, em que o candidato que pergunta, ele é sorteado. Vamos mexer bem aqui a nossa urna. Quem vai fazer a pergunta agora é o candidato Paçoca. Ele vai fazer as perguntas, ou a pergunta da segunda rodada desse bloco, sendo que o candidato que responderá será sorteado agora. Lembrando que se for o candidato Paçoca, o seu nome volta para essa urna de quem deve responder. Na verdade, quem responderá é o candidato Guilherme Ávila. Então, nessa rodada, o candidato Paçoca pergunta e o candidato Guilherme Ávila responde. Candidato Paçoca, o senhor tem 30 segundos para formular
a sua pergunta ao candidato Guilherme Ávila. Candidato Guilherme Ávila, recentemente foi feito um ato público no conjunto habitacional Luiz Espina. As mães reclamavam que 1.000 crianças estavam sem creche e sem atendimento social. Qual é o seu projeto para a educação da criança de 0 a 6 anos? Pergunta clara, pergunta formulada, menos do tempo necessário. O candidato Guilherme de Ávila vai responder pelo tempo de 2 minutos a pergunta do candidato Paçoca. Guilherme de Ávila, por favor. Candidato Paçoca, nós vamos construir creches suficientes, as CMEIs, para zerar a demanda de toda a necessidade da cidade de Barretos, principalmente de 0 a 2 anos, que é a maior necessidade hoje em Barretos, em vários locais da cidade. Aconteceu esse problema lá no Luiz Espina porque faltou planejamento, se transferiu para lá mais de 1.000 famílias e sem ter o planejamento, sem ter a creche, sem ter a unidade de saúde. Quando se vai fazer uma ação desse tamanho, você tem que ter planejamento, você tem que ter gerenciamento. Nós vamos contratar mais educadoras, efetivar a redução da jornada e nós vamos valorizar as educadoras e os professores, porque eles que são os responsáveis pela educação. E a educação começa desde criança, desde o berçário 1, berçário 2, berçário 3. Como que nós vamos valorizar as educadoras e os professores? Nós vamos reduzir o tempo de interstício da progressão acadêmica e da não acadêmica. Com isso a gente valoriza o salário de todas as educadoras, de todos os professores e de todos os funcionários da educação, que merecem uma valorização. É preciso também dar para todos os funcionários uma capacitação, cursos de formação, criar mais graus e padrão para que eles possam também evoluir e aí estar recebendo mais. Nós vamos criar também a creche da mãe comerciária, porque a mãe que trabalha no comércio, ela trabalha num horário diferenciado. Ela não pode buscar o seu filho às 4 horas da tarde. Então essa creche vai funcionar até o final do horário do expediente do comércio, para que ela possa ter tranquilidade de que o filho está bem cuidado, enquanto ela está tendo o sustento da sua família. Investir na merenda escolar, investir em programas educacionais que desenvolvem a inteligência e o aprendizado da criança. Com isso a gente vai melhorar muito a educação básica, a gente vai melhorar e a gente vai fazer com que as crianças de hoje, essa sementinha que a gente está plantando hoje, daqui a 15 ou 20 anos, elas vão estar muito mais bem preparadas que as crianças de outra cidade para buscar uma vaga no mercado de trabalho ou entrar numa faculdade pública. Obrigado, candidato Guilherme. Agora o candidato Paçoca, ele tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato, por favor. Eu quero falar com você, mãe barretense. Eu tenho a solução. Nós vamos criar o projeto Nave Mãe. Um projeto, Guilherme, maravilhoso que nós estudamos junto com o espaço que nós fizemos Cidadão para discutir o que é melhor para Barretos. Nave Mãe vai ser um projeto, vamos construir 4 creches para 500 crianças a cada creche nos 4 pilares da cidade. Vamos implantar. Essas 4 creches vamos fazer com que funcione direitinho. Vamos pagar bem para o servidor público, vamos ter pajem, vamos ter médico, pediatra, vamos fazer educação de verdade. Nós vamos fazer investimento nas crianças. As crianças serão o nosso futuro. E isso não vai acontecer no meu governo, porque eu sei o que é a necessidade. Uma mãe precisar de uma creche, porque eu vou no frigorífico 4 horas da manhã e vejo as mães me cobrar. Eu vou no Minerva, as mães me cobram. Então nós vamos fazer investimento. Vamos fazer 4 creches e vamos resolver o problema de 2.000 crianças. Obrigado, candidato. O candidato Guilherme Ávila tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Paçoca, nós vamos colocar também o fonoaudiólogo e o psicólogo nas creches, nas CMEIs, para ajudar no desenvolvimento da criança. Para ajudar também as professoras e as educadoras nesse desenvolvimento. Muitas vezes a criança desenvolve algum distúrbio e não é identificado no começo e já chega com um problema na área da saúde. Se a gente colocar esses profissionais, vai ajudar as professoras, vai identificar muito mais rápido, tanto o psicólogo quanto o fonoaudiólogo. Muitas vezes as professoras diagnosticam como uma criança hiperativa e, na verdade, não é isso que ela tem o problema. Nós vamos dar tranquilidade para a mãe que precisa da creche nas férias. A creche precisa fechar nas férias porque ela precisa desenvolver a sua inteligência. Mas ela não vai ficar sem creche não, porque nós vamos pegar em projetos sociais, atividades recreacionais com outros profissionais para que a mãe possa trabalhar nas suas férias e a criança fique bem cuidada. Nós já temos esse projeto. As educadoras vão continuar tendo suas férias e as mães vão continuar tendo seus filhos cuidados para que elas possam trabalhar sem ter problema algum. Candidato, e com a sua participação, agora nós vamos para mais uma rodada em que sortearemos quem pergunta. Vou mexer aqui bastante a nossa urna, tirando apenas um.
E quem fará a pergunta agora é o candidato Mussa. O candidato Mussa fará a pergunta. Vamos mostrar aqui, para que fique bem claro. Candidato Mussa, conferido. E sortearemos também aquele que responderá. Se for o candidato Mussa, nessa urna de quem responde, voltará para um novo sorteio. Na verdade, quem vai responder agora é o candidato Paçoca. Então, o candidato Mussa faz a pergunta e o candidato Paçoca responderá nessa rodada. Portanto, o candidato Mussa tem 30 segundos para formular a sua pergunta para o candidato Paçoca. Mussa, por favor. Candidato Paçoca, você como sindicalista, qual a sua opinião sobre por que Barretos não possui nenhuma usina de álcool na nossa região? O que aconteceu? Eu quero dizer... Minutinho, candidato. Desculpa. O candidato Mussa fez aí a sua pergunta, menos do tempo necessário para isso. Agora o candidato Paçoca, ele fará a sua resposta pelo tempo de 2 minutos. Agora sim, candidato, fique à vontade. Ô Mussa, você tem um prefeito do seu partido que faz 8 anos que está no governo. É uma calamidade. Nós não temos dado incentivo para as empresas virem para Barretos. Não é só a usina não, Mussa. A Predileta passou aqui pertinho e foi embora para Guaíra. As usinas que estão indo embora para fora, está indo para Colômbia, está indo para Guaíra, foi aqui em Colina, 18 quilômetros de Barretos. Precisa ter incentivo. Eu quero dizer uma coisa para você, Mussa. Não vai faltar oportunidade, porque eu vou criar no meu governo, se Deus quiser, um programa que chama Catavento, onde nós vamos fazer com que as empresas venham para Barretos, porque nós vamos dar incentivo, nós vamos fazer o distrito industrial funcionar de verdade. Agora, o problema das indústrias que não vêm para Barretos, muitas vezes falta incentivo. Barretos precisa de um prefeito empreendedor que tenha coragem de chamar as empresas e conversar, dizer, olha, vem para cá. Por isso, Mussa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos implantar na Fiesp algo diferente, uma pessoa que vai fazer os contatos para que as empresas venham para Barretos. Eu acredito, Mussa, que nós precisamos fazer diferente, cada um no seu quadrado, e eu vou fazer isso. Eu vou implantar pessoas, contratar pessoas que sabem falar com os empresários, mostrar que Barretos pode receber indústria e que nós queremos essas empresas. Por isso que eu tenho o meu projeto já na minha cabeça, que é o Catavento, que nós vamos chamar as pessoas para gerar emprego, porque eu vejo que as empresas passam aqui pertinho e vão embora. Não há incentivo, não há diálogo para essas empresas ficarem em Barretos. E isso é uma calamidade. Eu fico triste, Mussa, quando eu vejo uma empresa com 700 funcionários está lá aqui pertinho de nós, em Guaíra. Por isso, nós vamos fazer investimentos para que as empresas fiquem em Barretos. Muito obrigado, candidato Paçoca. Agora o candidato Mussa tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato, por favor. O Paçoca, na questão das usinas, ele não me respondeu, mas eu posso garantir para o nosso telespectador, o nosso eleitor que está nos assistindo, que o Minerva Dalfarm, que é uma empresa da qual o nosso Paçoca faz parte na área de sindicato da alimentação, ela era para ser instalada lá em José Bonifácio, na região de São José do Rio Preto. E a Prefeitura de Barretos deu todos os incentivos para segurar essa empresa aqui e gera 400 empregos. O Norte Shopping, né, que resgatou a autoestima do barretense, ele veio para Barretos porque existe uma lei que dá o incentivo para a pessoa se instalar aqui. E através dessa lei, o Norte Shopping está lá também, gerando muitos empregos. E para completar, sabe, o Paçoca, nós temos nesses últimos 8 anos, praticamente arrumamos 9.000 empregos com a carteira assinada. Obrigado, candidato, pela sua réplica. Agora o candidato Paçoca, ele tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato, por favor. Moça, eu te conheço e sei da sua sinceridade. Eu respondi sim. E quero dizer mais, às vezes não é do teu conhecimento. Não tem nada a ver. Quem incentivou a empresa a estar lá em Barretos foi o BNDES, governo Lula,
que gosta de gerar emprego. Foi o governo que mais gerou emprego. A prefeitura não fez nada não, moça. Você está equivocado. Às vezes você não acompanha corretamente. O Minerva foi instalado lá porque houve esforço do Edivar Vilera de Queiroz, que tem um bom relacionamento com o governo Lula, e fez um incentivo no BNDES e veio para cá a empresa, junto com uma empresa francesa. Essa é a pura verdade. Agora eu quero dizer para você, moça, que eu entendi a sua pergunta, sim. Muito bem entendida. E eu quero dizer que eu vou fazer diferente. Eu vou chamar as empresas para sentar na mesa e dizer: Barretos pode sim receber empresa. Na região nossa tem possibilidade de receber empresa e eu quero sim investir em indústria porque eu sou empreendedor. E quem abrirá essa rodada é o candidato Paçoca. O candidato Paçoca escolhe aquele candidato que quer que responda a sua indagação. Paçoca, você vai fazer a sua pergunta para qual dos candidatos presentes no debate? A minha pergunta é simples e curta. Não, eu gostaria de saber para quem você vai direcionar a sua pergunta. Doutor Francisco. Para o doutor Francisco. Paçoca, pelo tempo de 30 segundos, você pode fazer a pergunta. Ok, desculpa, Diamantino. Doutor Francisco, eu sei que o senhor é apaixonado pelo esporte amador de Barretos. Inclusive, o senhor monta campeonato, o senhor luta pelo esporte. Mas eu queria que o senhor falava para mim o que falta no esporte amador. Porque nós vemos hoje campos sem lambrado, pagando mal para árbitro apitar, sem segurança. Eu queria ouvir o senhor um pouquinho sobre o esporte amador da nossa cidade. Pergunta formulada no tempo. Agora o candidato doutor Francisco. Muito obrigado pela pergunta, Paçoca. Tem 2 minutos para a sua resposta. Paçoca, muito obrigado pela pergunta. O esporte amador de Barretos, Paçoca, está morrendo. Está morrendo. Os campos estão largados, não há investimento. O campeonato amador, que sempre foi de um brilhantismo ímpar aqui em Barretos, eu fiquei apaixonado quando eu cheguei em Barretos de ver o esporte amador de Barretos. Hoje, o campeonato rural está agonizando, não há investimento em campo, não há investimento em nada. Então, o que a gente vê são jogadores, é a única diversão do fim de semana para grande classe trabalhadora que investe o seu tempo no esporte amador. O futebol amador de Barretos, eu vou tratar aqui mais do futebol amador, mas nós temos vôlei, temos basquete, enfim, temos uma série de esportes aqui que precisa de investimentos. E só o Partido dos Trabalhadores ganhando pode trazer esses investimentos. Por quê? Porque nós temos uma ligação direta com o governo do Partido dos Trabalhadores que mudou esse país. E nós vamos investir em Barretos, vamos investir no esporte amador, vamos voltar, vamos trazer todo o campeonato rural, o campeonato amador de uma forma geral, vamos transformar, vamos fazer os domingos ser tão felizes quanto sempre foram. O esporte amador de Barretos não pode acabar. Nós temos a obrigação de transformar isso, de transformar o campeonato amador em vida, porque ele está morrendo, os times já estão acabando, tem time que já não está mais disputando. Enfim, o campeonato amador de Barretos e o campeonato rural será um diferencial em nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Agora o candidato Paçoca, que formulou a pergunta, tem 1 minuto para a sua réplica. Pois bem, doutor Francisco, eu perguntei porque é uma preocupação muito grande do meu vice, o Milton, que é apaixonado pelo esporte. Nós vamos cuidar, sim, do esporte amador. Vamos fazer investimento, vamos fazer com que aquelas pessoas que gostam do esporte pratiquem esporte. Esporte é lazer, esporte realiza amizade, esporte é saúde, e o Milton gosta disso. Além do esporte amador, doutor Francisco, eu vou investir no esporte profissional. Vou fazer com que as empresas privadas que levam o nosso recurso daqui para fora, invista no esporte profissional também. Isso é meta do Milton. Então, parabéns, eu tenho te acompanhado, mas eu também gosto de esporte, o Milton gosta de esporte e nós vamos trabalhar muito no esporte. Pode ficar tranquilo, esportista. Você vai ter o prazer de ter um prefeito que gosta de esporte, porque o meu vice é apaixonado por esporte. Muito obrigado, candidato. Agora o candidato doutor Francisco tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Sim, Paçoca.
o grande futuro de uma nação, o grande futuro, evitar das pessoas irem para as drogas. O esporte é o grande indutor das mudanças, inclusive nas famílias. A pessoa é alegre, a pessoa que pratica esporte, ela é alegre, ela está sempre contente. Então, nós vamos sim investir no esporte amador. E além de que, você vê, temos aí um problema que vai ser investido no esporte olímpico e é um investimento muito alto e a gente não tem condições de fazer isso. Então, vamos sim investir no esporte amador para que ele mude e para que ele volte a ser aquilo que sempre foi em Barretos. Tá certo, o senhor tem mais 14 segundos. Concluiu o seu pensamento? Queremos pedir voto no Partido dos Trabalhadores porque é a única forma de garantia de investimento no esporte amador de Barretos. E mais um perguntador nessa rodada que escolherá aquele candidato para responder a sua pergunta. Agora o candidato Dr. Francisco. Vamos mostrar aqui. Dr. Francisco. Dr. Francisco, o senhor vai formular a pergunta para qual dos candidatos presentes a esse debate? Eu vou fazer a pergunta para o Paçoca. Tá certo, o senhor vai fazer a pergunta para o candidato Paçoca. O senhor tem 30 segundos para formulá-la. Queria saber do Paçoca o que ele acha dos fornecedores que estão sem recebimento na prefeitura e as obras paradas da prefeitura. Com tristeza, empresas da nossa cidade que hoje venderam para a prefeitura e faz 3 anos que não recebem. Empresas que venderam caixas de alface, pepino, beterraba para as creches e deve R$30, R$40 e não pagam. Eu quero dizer para você, fornecedor, que eu vou assumir um compromisso. Quando chegar na prefeitura, nenhum credor, nós não vamos deixar de pagar. Eu vou pagar a todos, porque o homem público, ele tem que ter cuidado, zelar como se fosse uma empresa privada. O nome da prefeitura hoje, doutor Francisco, não é bom não. A cidade toda reclama, nós estamos devendo em todos os cantos da cidade. Recentemente, eu encontrei com uma moto de um fiscal e o posto não quis abastecer R$10 de gasolina. Nós vamos assumir um compromisso, vamos pagar as dívidas sim, porque os fornecedores de Barretos, os empresários de Barretos não podem ser tratados dessa maneira. E quero falar também para você, servidor público, acredita em mim, eu vou fazer investimento no servidor público, vou fazer o que eu fiz no SAI, plano de carreira, café da manhã, uniforme, tratar o funcionário com dignidade. Eu quero dizer as duas coisas, por quê? Porque vá direto à administração. Não dá para brincar com empresários em Barretos, pequenos investidores que vendem para a prefeitura e levam um golpe de traição, de acreditar que o prefeito é de Barretos, é amigo e não paga. Nós vamos pagar todos os senhores, fiquem tranquilos, eu vou assumir a prefeitura, eu vou ganhar a eleição, pede para votar no 12 para você receber, que é a única certeza que você vai ter, que vai receber é comigo. Porque eu sei como que administra e como que paga a dívida. Peguei um sindicato quebrado e deixei em dia. Obrigado, candidato. Agora, doutor Francisco, tem 1 minuto para a sua réplica. Queria lembrar você, Paçoca, que o Partido dos Trabalhadores também paga. O partido nunca houve tanto investimento em Barretos, especialmente quanto às obras paradas que o senhor esqueceu de responder. É uma vergonha a incompetência para administrar e tocar essas obras. O que Barretos precisa é um tocador de obras, porque, na verdade, todos sabem o tanto de investimento que veio para Barretos. São milhões investidos de todas as formas. As obras estão paradas, o governo federal investiu. Em contrapartida, nada foi feito com o dinheiro do município e o governo estadual investiu uma miséria aqui em Barretos. Então, o governo federal, sim, é o grande investidor de Barretos, sempre acreditou de Barretos e podemos ter certeza que vai continuar investindo. Principalmente o vencedor sendo nós, do Partido dos Trabalhadores. Nós temos uma oportunidade ímpar de mudar Barretos. Obrigado, candidato. Agora o candidato Paçoca, 1 minuto para a sua tréplica. O senhor vai fazer essa tréplica de uma pergunta formulada pelo doutor Francisco. Por favor, candidato. O senhor tem plena razão. O governo federal investiu muito em Barretos. O governo Lula, que eu tenho um respeito muito grande,
investiu e está passando várias reformas em vários postinhos, só que para reformar, alugar as casas e nem pagar os aluguel das casas, muito menos as empreiteiras, que é de Barretos, que estão trabalhando e estão parando as obras. É uma calamidade, doutor Francisco. E obras que é para beneficiar a comunidade, o povo da minha cidade, aqueles que necessitam. É brincadeira o que faz com a população de Barretos, com os pequenos investidores, aquelas pessoas que acreditam que vão trabalhar para a prefeitura e vão receber. Olha, mas as grandes empresas, eles pagam. Aquelas que dá retorno, recebem. Você, fornecedor pequeno, você que tem a sua pequena empresa, que vendeu para a prefeitura e não recebeu, fique tranquilo, o 12 vai te pagar. Eu vou cumprir os compromissos, mesmo deixado por eles. Vamos agora, então, ao sorteio daquele que fará a próxima pergunta, que é o candidato Dr. Web Rezec, da coligação A Experiência Faz a Diferença. Candidato Dr. Web, o senhor vai formular a sua pergunta a que outro candidato? A Paçoca. Sim, o senhor vai fazer a pergunta para o candidato Paçoca. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta, candidato. A palavra é sua. Paçoca, nós acabamos de ouvir aqui um debate a respeito do Instituto de Previdência. O que não foi dito aqui é que durante 7 anos o prefeito atual não recolheu nenhum tostão para a Previdência. Então ele criou uma dívida monstruosa realmente para os outros pagarem. Então é muito fácil fazer assim, né? Eu não pago, depois renegocio, não pago, renegocio, não pago. Candidato, seu tempo de pergunta terminou e o candidato Paçoca, se entendeu a pergunta, mesmo que não foi formulada no tempo necessário, o senhor tem aí 2 minutos para a sua resposta, candidato Paçoca, a palavra é sua. Entendi sim, doutor Web. Os dois candidatos, nem o Guilherme nem o Mussa, está bem informado. Isso é uma calamidade. Um é vereador e o outro é vice-prefeito. E eu trouxe aqui em mãos, Guilherme, você deveria ter pegado isso. Aqui está o orçamento de Barretos, a dívida de Barretos, e só para o Instituto deve 300 milhões. Você, servidor público, fique tranquilo que eu vou pagar a dívida do Instituto parceladamente, corretamente. Não vou dar o golpe em vocês, não, porque vocês têm uma esperança. Pois então, doutor Web, imagina bem, a prefeitura deve hoje, eu fui buscar informações que para vir para um debate, você, cidadão que está nos ouvindo, você tem que estar preparado, porque essa é uma pergunta que todos vocês querem saber. Como que vai se pagar? Quanto que se deve? A prefeitura hoje deve 360 milhões. Só para a Previdência deve 300 milhões. E sabe qual é o orçamento da prefeitura? É simples, é só buscar informações. O orçamento da prefeitura hoje gira em torno de uma arrecadação de 200 e poucos milhões, 215 milhões. Então, como vamos fazer? Vamos deixar a Previdência do jeito que está? Eu vou parcelar e vou pagar. Você que hoje está aí para se aposentar, está preocupado, o prefeito Paçoca, o 12, vai assumir o compromisso, vai parcelar e vai pagar, porque o Guilherme e o Mussa não respondeu, não sabem o que veio fazer aqui. Eu vim trazer informação correta, sou inteligente, posso ser prefeito de Barretos, porque se vem para um debate sem saber o que fala, não adianta querer ser prefeito. Pois então, doutor Web, essa é a palavra certa. 300 milhões a prefeitura deve para o Instituto. Candidato, um minutinho, candidato, o senhor já terminou a sua fala, agora o candidato Dr. Web Rezec tem 1 minuto para a sua réplica. Não só os 300 e poucos milhões, porque tem muito mais. Vai ter juro, correção, vai ter o que tem que pagar mensalmente, que é o que terei que pagar, fora a dívida. Mas é muito mais sério. Eu tenho pessoas dentro da prefeitura que me informaram que realmente a dívida vai passar de 600, 700 milhões. E por que isso? Todos os recursos que vieram do governo federal não foram prestados contas. Não houve prestação de contas até hoje.
E se prorrogou, se prorrogou, se prorrogou, e agora está prorrogando para março e abril de 2013. Então, é aquela história de empurrar com a barriga, empurrar com a barriga. Quem perde realmente é a cidade, que não tem mais credibilidade. Não se consegue comprar um parafuso hoje. Não tem crédito, prefeitura. Obrigado, candidato. O tempo da sua réplica terminou. Agora o candidato Paçoca tem 1 minuto para a sua tréplica, por favor. Novamente eu volto a dizer, temos que estar preparado para ser prefeito de Barretos. Olha, eu quero dizer para você, pensionista da Previdência, fique tranquilo, eu vou pagar a dívida corretamente, porque eu vejo que a prefeitura tem hora, doutor Web, que tem que ser administrada com punho correto, fazer as coisas corretas. Já mandaram para a Câmara 5, 6 parcelamentos e não cumpriram. Hoje se deve mais de 300 milhões, está aqui, eu busquei informações. E eu vejo que isso dá para pagar sim. Nós vamos buscar recursos do governo federal, do governo estadual, para fazer investimento na cidade e com o orçamento da cidade nós vamos pagar a dívida que deve, inclusive para o Instituto e para os credores. Porque é muito ruim a gente ver Barretos numa situação como está. Hoje não tem criatividade, não tem condições nem de falar em comprar em qualquer lugar do nosso comércio. O próximo candidato a se despedir é o candidato Paçoca, que fará suas despedidas aí pelo tempo de 2 minutos. Candidato Paçoca, por favor. Primeiramente, novamente, eu quero agradecer ao Todo-Poderoso nosso Deus. Quero agradecer às mães que estão orando por mim e que disseram, vai firme, e eu vim firme. Quero agradecer a minha família, a Arlete, a Lília, o Leonardo, a Valentina, a Raquel e o Leandro que está aí, que tem me dado todo apoio e coragem para mim na luta. Quero agradecer a toda a equipe de rua, através do Inils, do Gils, do Reginaldo, do Mão Branca, daqueles todos que estão me ajudando. Em nome deles eu agradeço a todos. Das jovens que estão me ajudando, em nome da Larissa, o meu agradecimento. Quero agradecer você, mãe barretense. Quero agradecer você, pai barretense, que tem me recebido com tanto amor na tua casa. Obrigado. Obrigado porque eu tenho levado a minha mensagem, como eu sou simples como você, eu tenho levado uma mensagem de seriedade, de honestidade, que eu vou fazer uma Barretos diferente. É por isso que o nosso programa de governo, ele é diferente. É por isso que eu sou diferente, porque eu sou igual você, que mora no Santa Cecília, que mora no Ibirapuera, que mora nos Predim. Confia em mim, eu vou vencer as eleições com as tuas orações e com a tua ajuda. Por isso eu não poderia deixar de maneira alguma de dizer para você do servidor público, acredite em mim também, eu fiz no SAI, fiz por onde eu passei e vou fazer muito para vocês. Trabalhador da saúde, da educação, acredite, pode acreditar, fique firme, não entre em boato mentiroso. Quero dizer mais ainda, que meu tempo de televisão é curto, porque eu não negociei com ninguém, cargo nenhum, para ter aumento de horário de partido. Por isso, no dia 7, você vai ter uma oportunidade de ter um prefeito simples, humilde, mas empreendedor, corajoso e trabalhador. E que crê muito em Deus. Vote no 12, vote no Paçoca, vote em alguém que é como você, simples, trabalhador, levanta às 4 horas da manhã, vai na fábrica, vai nos bairros, faz serviço social e eu conto com você. Vote no 12, vote no Paçoca e até a próxima. E também esse que foi o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de nossa cidade. Um novo debate está marcado para o dia 2 de outubro e desde já fazemos o convite para que você também esteja conosco em mais esse debate político. Obrigado pela sua atenção e uma boa noite a todos.